Hebreus 10, 19 ao 25. Amém, irmãos? Amém. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra hoje voltada não apenas para os novos membros, os batizandos, mas também para nós que estamos nesta caminhada há muito tempo. E o principal foco desta mensagem, talvez a tese dela, seja: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Sabemos que o IBGE fez uma consulta, uma pesquisa recentemente, e algumas pessoas, ao serem perguntadas sobre a religião delas, elas tentam indagar e responder que são evangélicas, não praticantes. Eu não sei como é isso, Natal. Eu sei que tem o católico não praticante. O evangélico não praticante, para mim, é uma novidade. E muitos desses também se autodenominam desigrejados. E é alto o número de desigrejados em nosso país. Está crescendo de forma vertiginosa. Muitas pessoas estão deixando de congregar. E há quem diga: ah não, mas nós congregamos sim, nós fazemos reuniões nas casas, como era a igreja antigamente. Só que parece que eles esquecem que o contexto das reuniões em casas era porque este povo ele era perseguido. Esse povo não podia colocar uma placa dizendo: aqui tem crente, venha nos prender. Aqui tem crente, venha nos pegar para nos jogar aos leões. Eles eram perseguidos, por isso reuniam-se em lugares escondidos. Há todo um contexto histórico por trás disso. E aí, meus irmãos, nós vemos que o autor de Hebreus, que não é conhecido, mas uns diziam antigamente que era Paulo, outros diziam que poderia ser Apolo, muitos também dizem que foi Lucas, o mesmo que escreveu Atos, o médico que teria escrito um discurso, uma pregação, um sermão de Paulo, e aí ele escreve Hebreus. Outros dizem que foi Barnabé, outros falam que foi Silas. Enfim, não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus, mas sabe-se que quem escreveu tinha um bom domínio do grego, tanto que ele fala de textos citados pela Septuaginta. A Septuaginta era um grupo dos 70 que traduziram o Velho Testamento para o grego. Lembrem que aquela época de Cristo, pós morte de Cristo, o povo falava naturalmente 3 línguas. Os judeus falavam 3 idiomas com facilidade. A língua hebraica só era falada dentro das sinagogas, em cultos religiosos. O hebraico não era falado como o português, na rua, como todo mundo conversa por aqui, como a língua vernácula. Era um idioma restrito ao ambiente de culto. Eles falavam no dia a dia o aramaico, que era a língua dos medo-persas, que era um império que havia sido destituído pelos gregos, que também haviam sido destituídos pelos romanos. E agora tem uma língua comercial, que é o grego. Muitos judeus já nem conheciam mais o hebraico. Daí a importância de se ter a Tanakh, o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, em grego. E a Septuaginta traduz do hebraico e aramaico para o grego. E aí temos uma versão da Septuaginta para que os judeus que estão distantes do conhecimento da língua sagrada, do hebraico, eles conseguissem ler e meditar nas Escrituras Sagradas. Hebreus
é uma carta, é um livro escrito para esses irmãos que conheciam o texto da Septuaginta, que conheciam o texto traduzido para o grego. Eram irmãos que conheciam muito o judaísmo, que eram fascinados pelo sacerdócio levítico, eram fascinados pelas regras de sacrifício, pelos cultos e ritos sacrificiais. Eles entendiam e conheciam muito sobre templo, sobre santuário, tanto que o livro de Hebreus fala muito sobre sacrifício, sacerdote e santuário. Esses irmãos, eles estavam sofrendo perseguições. Perseguições essas que faziam com que eles tivessem medo. E de acordo com Hebreus, no capítulo 2, verso 3, aqueles crentes, eles não receberam a mensagem diretamente de Jesus, mas receberam de terceiros, receberam a mensagem dos apóstolos. Hebreus 2:3. Eles ouviram a mensagem de evangelistas que pregaram para eles. E muitos deles tinham aquela dúvida: será que isso que eles estão falando é verdade? Ou será que é somente mais uma história? Veja que diante deste cenário de pessoas que não conviveram com Cristo, já havia uma dúvida e uma interrogação em suas mentes. Consequentemente a isso, eles passaram a ser perseguidos. E muitos deles eram perseguidos até a morte. Hebreus 2, 14 ao 18, mostra que eles temiam a morte e por isso estavam em risco de apostatarem da fé. Havia o risco de, por medo da morte, eles dizerem: não, eu não quero esse Jesus. Não, eu não sirvo a Jesus. Eles eram expulsos das sinagogas. Eles eram expulsos do judaísmo. Além de sofrerem o risco de morte, esses irmãos, eles estavam sendo rejeitados pela sociedade. Eles estavam sendo rejeitados até pelas suas próprias famílias, porque professavam Cristo como Salvador. E esse medo de morte, essa perseguição, essas lutas, faziam com que muitos deles ficassem dando um passo para trás, voltando para o judaísmo, voltando para as coisas da lei. Ao iniciar o culto, nós fizemos a leitura de todo o capítulo 10. E na leitura nós vimos que o autor de Hebreus, ele diz facilmente, claramente, que o sangue dos touros, os sacrifícios feitos com cordeiros, aquele sangue derramado, ele era impossível de perdoar pecados. Ele não tinha poder para perdoar pecados, e ele era tão falho que todo ano era necessário repetir o sacrifício, porque era necessário voltar a trazer à memória aquele pecado que foi praticado durante o ano. E tem um trecho que fala sobre Jesus. E ele faz uma citação de Salmo 40, verso 6 ao 8. O Salmo 40, do verso 6 ao 8, tem uma citação profética, como a que nós vemos aqui no capítulo 10, a partir do verso 5. Por isso ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. E aqui nós temos uma sinedoque, que é uma figura de linguagem dos hebreus, quando eles falam do todo para simbolizar o pouco. Lá em Salmo, no 40, verso 6, esse texto está escrito da mesma forma. Porém não está: me deste um corpo, mas abristes os meus ouvidos. Salmo 46. O pouco se referindo ao todo. Um exemplo de figura de linguagem, sinedoque. E Cristo mostra aqui claramente que ele fala isso porque não foi somente um ouvido que foi dado a ele, mas um corpo por inteiro. Deus Pai providenciou um corpo para que ele viesse como sacrifício para a igreja. Me preparaste um corpo para mim, não te agradastes de holocaustos e ofertas de pecado. Porque aquele sacrifício, aquele rito sacrificial, não era perfeito nem tampouco suficiente para perdoar os pecados. E Cristo diz: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Salmo 47, 8.
se referindo a Cristo lá nos Salmos, se concretizando em Cristo, provando que Ele é o Deus, o Messias esperado. E agora Cristo diz: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E Ele se apresenta como um sacrifício. Ele se apresenta como um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele vai à cruz do Calvário e dessa vez Ele faz um sacrifício perfeito. O verso 12 do capítulo 10 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Sabe por que um único sacrifício? Porque o sacrifício dele foi perfeito. Porque o sacrifício dele foi eficaz. Porque o sacrifício dele tem poder. Porque o sacrifício dele resolveu o nosso problema. Não precisa mais sacrificar. Não precisa mais matar animais. O sangue do verdadeiro cordeiro escorreu sobre o madeiro. Ele pagou por nós. Ele cumpriu a pena em nosso lugar. Ele substituiu a pena e condenação que era nossa, que era minha, que era sua. O salário do pecado é morte. E Cristo morreu no nosso lugar. Derramou o sangue por nos amar. E aí, meus irmãos, nós vemos que o verso 9 diz que ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. E Hebreus quer dizer o seguinte: o primeiro que ele está removendo é a lei, é o sacrifício, é a liturgia judaica. O primeiro está sendo removido, está sendo estabelecido agora o segundo, um sacrifício único, Cristo na cruz do Calvário. Salvação agora por meio da graça, salvação agora por meio da fé. Não precisa mais sacrificar, não precisa mais você fazer nada. Tão somente confessar Cristo como Salvador, arrepender dos seus maus caminhos. Não tem precisão de você matar animais, não tem precisão de você subir escadarias de joelhos, não tem precisão de você pagar terrenos para ter algo nos céus, como durante muitos anos e séculos foi ensinado à igreja. Até que um maluco chamado Lutero se levantou e disse: ei, não se compra terreno nos céus, indulgências nunca mais. Jamais pagaremos pelos nossos pecados, porque Cristo já pagou e o justo viverá pela fé. Já está pago. Já está pago. E aí, irmãos, Hebreus continua a partir do verso 19 dizendo que nós temos que confiar para entrar no Santo dos Santos. Entremos com confiança no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Você tem noção do que é isso, meu irmão, entrar no Santo dos Santos? Era algo que somente o sumo sacerdote podia fazer em uma vez no ano, no dia do Yom Kippur. Uma vez só, amarrava-se uma cordinha nele, ele entrava lá e fazia expiação pelo pecado do ano, de toda a nação. E agora Hebreus diz: ei, tenha medo não. Não te apavora não, com confiança, vamos lá, com intrepidez. Entre no Santo dos Santos. Mas eu não sou sumo sacerdote. Entre no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. O véu se rasgou de alto a baixo. Temos acesso ao Pai. Não precisamos de intermediários. Não precisamos de um padre, de um pastor. Nós não precisamos de Marias. Nós precisamos de Jesus. Ele sim é o nosso Salvador. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos, pise no Santo dos Santos, entre no acesso à presença de Deus. A presença de Deus te aguarda no Santo dos Santos. Entre com ousadia pelo sangue de Cristo. Ele te garantiu acesso, você é livre. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, entremos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. Não mais o caminho de sacrifícios, não mais o caminho de matança de animais, mas sim o caminho que está vivo. Um novo e vivo caminho. Cristo está vivo. Estamos aqui celebrando a ceia do Senhor,
fazendo memorial da morte dele, mas ele está vivo. Ao terceiro dia o nosso Cristo ressuscitou. Ele é o novo e vivo caminho. Ele está entre nós. Ele está entre nós, vivo, presente, vendo o cumprimento da ordenança da ceia do Senhor. Nós temos um sacerdote que é grande, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 4,15 vai nos dizer que ele é um grande sacerdote e que ele se compadece das nossas fraquezas. Você tem noção do que é isso? Você não está sendo julgado por alguém que não sabe como é as suas dores, mas você está sendo intercedido por um advogado que sabe o que é ser tentado, por um Deus que não está neutro e inerte num trono, sendo indiferente com as tuas lutas, fraquezas e dificuldades, mas você tem um grande sacerdote que sabe onde aperta o calo no sapato. Um sumo sacerdote que sabe até onde você suporta ir, sabe até onde é a tua dor, os teus limites, as tentações, o quanto elas te perseguem. Ele sabe, porque ele passou por isso. Ele se compadece, meu irmão. Deus se compadece das tuas fraquezas. Ei, escute isso aqui. Deus se compadece das tuas fraquezas. João diz, eu não vou cear, eu pequei. Deus se compadece das suas fraquezas. Louvado é o teu nome, Deus. Apresente a Deus o seu erro, a sua falha. Ele vai se compadecer das suas fraquezas, vai interceder por você. Temos um advogado junto ao Pai, e ele é justo. Jesus Cristo justo, ele vai te perdoar. Conserta o teu altar e ceia. A ceia é para isso. Examine-se a si mesmo e ceie. Não é examine-se a si mesmo e desista. Examine-se a si mesmo e devolva o cálice e o pão. Não, examine-se a si mesmo, meu irmão. Achou o erro? Pede perdão para aquele que tem poder para perdoar e ceia em nome de Jesus. A ceia serve como um renovo nas nossas vidas, como um momento de nós examinarmos nossas falhas e resetarmos, zerarmos a conta e dizermos: Deus, aqui está a lista do que eu fiz de errado, perdoa-me, Senhor. E Ele tem poder para perdoar. Temos, irmãos, que guardar firmes essa confissão de esperança, aproximar os nossos corações com sinceridade ao Senhor e com pureza de fé. Temos que também considerar uns aos outros, estimular o amor uns aos outros e as boas obras. Precisamos nos honrar, irmãos. Se é para falar de alguém, fale bem. Não chega aqui em público para falar mal de ninguém, não. Nem segredo, né, não? Se é para falar de alguém, meu irmão, que seja para elogiar, que seja para falar de quanto Deus é bom na vida dele, na vida dela. Irmãos, o texto, ele vai e finaliza dessa forma: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, e o dia se aproxima de que Jesus virá para buscar a igreja. Diante dessas coisas, irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. Alguns têm o costume de não vir a estar em comunhão com os santos porque acha que não tem condições de estar no meio. É muito santo, é muito puro. Pessoas muito éticas. É uma moralidade nível máximo. Tão santo que acha que na igreja não cabe ele. Tão santo, tão perfeitinho, que acha defeito em todos os pastores do mundo, mas ele é o santo. Não cabe aqui dentro. Aí imagine, irmãos, você acha mesmo que uma pessoa que não consegue conviver com nós, que somos pecadores e falhos, essa pessoa que não consegue conviver com a gente num culto, vai conseguir passar a eternidade no céu? Irmão, temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E nós não somos perfeitos. A igreja não é feita por pessoas perfeitas. A igreja é feita por pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras, que reconhecem isso e querem acertar. Reconhecem o quanto precisam de Deus e buscam para acertar. Para entrar na igreja, nós vemos que
Você pode estar de duas formas, como congregado ou como membro. E para ser membro da igreja, há um ritual do cumprimento de uma ordenança que chamamos de batismo. Batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir. E nós, batistas, sempre primamos, desde 1609, em Amsterdã, na Holanda, como Thomas Helms e John Smythe, viram nas Escrituras que era necessário primeiro discipular, fazer uma confissão de fé para depois batizar. E fomos os primeiros a não batizar crianças. A Igreja Batista é a primeira igreja protestante que parou de batizar crianças, porque crianças não professam a fé, não entendem em quem estão crendo. E a gente tem mais argumentos para isso. Lucas 2:22. Cristo foi batizado ao 8º dia ou apresentado? Apresentado ao 8º dia. Lucas 2:22. Se Cristo foi apresentado como criança, por que nós vamos fazer diferente? Cristo é o nosso exemplo. Nós também apresentamos crianças e batizamos quando há uma noção, um entendimento do que se está fazendo. E muitas pessoas perguntam, Natal, eu não sou batizado, posso cear? Isso é ideia de crente, isso é doutrina de homem. O que é que tem a ver batizar e cear? Anote, irmão. Êxodo, capítulo 12, verso 48, diz lá que nenhum incircunciso pode participar da mesa da Páscoa do Senhor. Para participar da mesa da Páscoa, para sentar e comer da ceia da Páscoa, tinha que ser circuncidado. Nós circuncidamos ainda, meus batizandos. Batizandos não, né? Batizados. A gente circuncida ainda. Qual de vocês foi pego pelo evangelista Anderson Prado? Nenhum, né? Por que não foram? Porque quem substituiu a circuncisão? O batismo substituiu a circuncisão. Se para participar da Páscoa era necessário circuncidar-se, e hoje nós sabemos que a Páscoa, ela, que não é por causa da morte de Cristo, tem gente que pensa que Páscoa é Páscoa porque Jesus morreu na cruz. A Páscoa existe antes da cruz. A Páscoa remete ao êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. Ali foi instituída a Páscoa. Cristo morreu numa sexta-feira de Páscoa. Mas a Páscoa já existia. E ele determina que a partir daquele momento nós façamos o quê? A ceia do Senhor. O partir do pão. A Eucaristia. Isso é a ordenança. Isso é a segunda ordenança. A ceia do Senhor substitui a Páscoa. Cristão não participa de Páscoa, participa de ceia. Glória a Deus. Ceia do Senhor. Nós participamos dela e ela substitui a Páscoa. Assim como a ceia substitui a Páscoa, o batismo substitui a circuncisão. Logo, para participar da ceia do Senhor, eu preciso atender o requisito antigo para participar da Páscoa. Para participar da Páscoa, eu tinha que circuncidar. Se o batismo substitui a circuncisão para participar da ceia, eu tenho que estar batizado. Por isso que crianças também não participam da ceia. Porque crianças não foram batizadas. Isso é um princípio bíblico, irmãos. Se não foi batizado, não pode sentar na mesa do Senhor. É incircunciso. Não tem parte da aliança. A palavra é dura, né? Você não tem parte da aliança, você que não foi batizado. Mas, Jonatas, eu sou tão bonitinho, tão fofinho. Reclame com quem escreveu a Bíblia. Mas lá está dizendo que só pode participar da ceia aqueles que forem batizados. Deus nos deixou uma ordem para fazermos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos deixou a ordem de cearmos até que Ele volte. Deus nos deixou essas duas ordenanças. E hoje, irmãos, nós podemos presenciar isso pela manhã. E mais uma vez à noite, junto com os irmãos. E eu convido todos de pé para nós orarmos pelos elementos e apresentarmos a Deus os elementos para juntos nós fazermos a ministração da ceia do Senhor. Amém?